Olá a todos. Agora são 20 horas, né? E 48 minutos do dia 11 de setembro de 2021. Hoje é só um bate-papo. Prometo que eu não vou estender muito, né? Esse bate-papo aqui. Todo mundo viu aí o teatro, né? Que aconteceu no dia 7 de setembro. As pessoas tinham me perguntado. Eu tinha falado a elas, né? Que isso aí não ia resolver coisa nenhuma. Eu até brinquei com vocês mesmo na lista de transmissão. E algumas pessoas lá no Facebook me mandaram mensagem, né? Horrorizadas, né? Com a submissão do presidente da República, né? Eu já deixei claro para vocês que eu não tenho nenhum partido político. Nenhum. Infelizmente, em um país democrático, nós somos obrigados, né, a votar, principalmente as pessoas que recebem, né, através do funcionalismo público, né? Aí essas são mais obrigadas ainda, se é que vocês me entendem. Mas enfim, a mentira da democracia ela começa quando obriga, né, os seus cidadãos a fazer alguma coisa que não vai mudar o rumo de nada, né? Não vai mudar o rumo de nada. Eu já falei com vocês o que eu penso, né, da política brasileira, o que eu penso da população brasileira. Há aqueles que discordam, há aqueles que concordam, né? Cada um tem direito de achar o que quiser, essa é a verdade, né? Mas enfim, a verdade mesmo é que o governo, né, que está sobre essa superfície, né, no Congresso Nacional do Brasil, é um governo fantoche, é uma mentira, né? Eu tive que votar. Eu votei no Bolsonaro. Votei mesmo, né? Votei porque eu queria que as pessoas também enxergassem aquilo que eu venho falando desde 2016 sobre a mentira, né, do mundo, a mentira do mundo. Existe um ditado no mundo, né, que fala que política, religião, futebol, a gente não discute, né? Cada um no seu quadrado. Mas eu estava esperando, né, algumas autorizações da federação para poder olhar, né, o cenário político mais de perto. E hoje eu tive o desprazer, né, de acompanhar em tempo real no passado, em tempo real no presente, em tempo real no futuro. Por que eu estou falando tempo real, referindo passado, presente e futuro? Porque tudo é uma coisa só, como eu já expliquei para vocês também. E eu vi, né, essas denúncias acerca do presidente da República, youtuber levantando denúncia contra ele, outros a favor. Aí vem o STF, aí vem o Senado, né? Aí vem a Câmara dos Deputados, aí vem a população que, de certa forma, né, é um pouco inocente. Aí vem a elite que sabe da verdade, mas finge não saber, para apoiar a população que é inocente, dando ânimo e fôlego para que o poder a favor deles permaneça. Eu falo isso porque, infelizmente, eu convivo, né, com pessoas multibilionárias do mundo inteiro. E um dia todos vocês irão saber disso. Eu sei o pensamento da elite mundial. Eu já almocei e jantei na casa de pessoas que vocês nem sequer imaginam, né? Então eu sei quando existe um pensamento conservador, né,
que é aquele pensamento da valorização da mulher, da valorização da educação, da valorização das leis, né? Da valorização da economia, um pensamento conservador, totalitário, né? Para o bem maior. E tem aqueles que fingem, né, esse pensamento e pregam uma coisa que não vivem, né? Pregam uma coisa que não vivem. Eu queria que tudo nesse mundo, quando se trata do próprio mundo falando para ele mesmo, né, dessas promessas falsas, vazias, eu queria que tudo isso fosse verdade, né? E me entristeceu demais olhar com a minha quarta visão o cenário político brasileiro. Muita corrupção, como todo mundo já sabe, né? E a gente não precisa ter terceira, quarta, quinta, sexta, sétima visão para entender isso. Mas quando você vê a cachorrada, você fica triste por causa da desvalorização do real, do aumento do combustível, do aumento da passagem de ônibus, né? Aí você também encontra aquelas pessoas que fazem, né, discursos de ânimo para que as pessoas despertem, mas quem faz o discurso de ânimo está sempre vazio, né? Eu costumo dizer que nós, brasileiros, nós nos animamos, né, como uma brasa perto de uma folha seca, né? Vira fogo, só que apaga. Por quê? Porque ninguém nesse país é unido de verdade. As pessoas lutam por interesses individuais, como eu já também falei com vocês, né? Você não vê um médico, eu vou colocar aqui em destaque as profissões, né, mais gabaritadas, né, do mercado. Você não vê um médico fazer manifestação, fazer paralisação, porque ele quer que o hospital seja pintado, porque ele quer que os aparelhos do hospital sejam trocados. Você vê eles se manifestarem, em certos pontos negar, né, o atendimento aos pacientes, porque eles querem aumento de salário. É plausível o aumento de salário? É direito. A pessoa estudou, ela merece. Mas quando você vê as manifestações para o falso coletivo, né, que na verdade é o individualismo, você fica sem saber. E os inocentes, menos esclarecidos, vai sempre apostar no lado que é errado. Porque isso faz parte da vida, né? O que está na nossa atmosfera de consciência é só lixo, é só resíduo do passado mal resolvido, de uma história mal contada para todos nós, para aqueles que ainda são cegos, né? E aí você vê o professor fazer a manifestação dele por aumento de salário. Ele é profissional? Lógico que é, mas ele quer o aumento de salário. Ótimo. Mas você não vê ele manifestar porque ele quer a escola pintada, porque ele quer uma lousa nova, porque ele quer os alunos uniformizados. Sempre a manifestação nesse país chamado Brasil, ela foi a favor do bem particular de cada um, que sai com a falsa bandeira dizendo que está lutando para o coletivo, sendo que a luta ela é individual. Por isso que esse país é fraco. Nós temos aí a urna eletrônica. Nós temos especialistas que foram calados, mas você consegue acessar vídeos ainda no YouTube de engenheiros, né, de software, olhando, analisando e dizendo abertamente que a urna ela pode ser facilmente fraudada.
E tem aquele hacker, né, que mostrou, que inclusive foi até inspiração para o presidente da República questionar esse assunto aí, tudo para causar constrangimento na população, né, para causar remorso, para causar guerra entre opiniões do nosso, da nossa gente, né? Porque eu tenho nojo da pessoa falar povo, 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 ao povo. Eu tenho nojo dessa palavra. Então é melhor substituir pela gente, né? Então, você tem aí vários indícios ignorados pelo sistema falho do Brasil, que é corrupto, né? E você fica de mãos atadas. Porque se você pintar a sua cara de verde e amarelo, e azul e branco, e sair nas ruas, você vai sair como uma Maria vai com as outras, acreditando estar lutando por algo que seja coletivo, quando na verdade você está lá só para fazer algazarra, que é o que muitos fazem. Nós, brasileiros, né, estamos de mão atadas. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Posso ser questionado? Posso, não tem problema não. Mas eu vou dizer, não existe solução para o Brasil, nem para o mundo. Tudo isso é uma mentira. Em 2022, quando houver eleição, e se houver, quem for eleito ou reeleito vai seguir o fluxo da corrupção do mesmo jeito. Existe aí trocentos partidos políticos, mas todos eles se resumem a um só. PMDB, PSDB, PT, PSOL, PL, PP, Partido Verde, PV, né? Partido Cristão, PCO. Tudo isso é um teatro para causar inimizade entre a gente. Eu estava olhando com a minha quarta visão o cenário político. Eu fiquei horrorizado de ver os mesmos homens, as mesmas mulheres que criticam uns aos outros, até processam em falsos processos, usando o judiciário para uma conspiração maior, comendo no mesmo prato. Enquanto o caminhoneiro só quer chegar em casa e ver a esposa e os filhos e entregar a sua carga com segurança e está barrado na estrada acreditando que o diesel vai abaixar. Mas ele está lá porque ele tem esperança, porque ele tem senso de patriotismo. E aí você olha, fulano processou fulano, fulano quer que a PGU, fulano quer que o STF, fulano quer que resolva aquela bagunça que é mostrada pela Globo, SBT, Band, Record, Rede TV e por aí vai. E por todos os outros meios de comunicações acessível a nós, que tem maior credibilidade na transmissão dos fatos ocorridos em território nacional que compete a nós, que é gente brasileira. E aí eu olhei e vi aquelas briguinhas que começaram em fevereiro desse ano, maio, agosto agora, e vi todos eles rindo de nós, debochando de nós. Eu vi juízes tristes, porque são honestos, desembargadores tristes, querendo até abrir mão da profissão e ir com a família para fora do país, deputados zombando, deputados famosos zombando da nossa gente, pessoas inocentes
apanhando na rua, tomando tapa no rosto, chute, por causa de ideologias políticas que todas se resumem em uma só: canalice. Aqueles que tiveram oportunidade de ir para fora do país e foram, não voltem. Não voltem. Quando as coisas piorarem a nível mundial para o acontecimento das coisas, se vocês estiverem vivos até lá, até 2036, eu dou o parecer para vocês voltarem, para nós nos reunir em Araçuaí. Mas fora isso, não voltem. Aqueles que têm condição de ir para os Estados Unidos, para o Canadá, vão. Não vão para a Europa, para a Espanha, para a Itália, para Portugal. Você que é de outra nacionalidade, tem o sonho de morar na Polônia, Alemanha, Suíça, Suécia, Áustria, Austrália, não vão. Vão para os Estados Unidos, para o Canadá, se você tiver condição de sair do Brasil. Já você que está aqui, a única solução para você ter uma vida boa é acreditando nos seus ideais. Porque o mundo vai se desfazer. Mas se você respeitar essa mãe maravilhosa que chamamos de planeta Terra, e que na linguagem alien se chama Eleap, você que está me ouvindo vai comer o de melhor. A política ela vai se corromper cada vez mais. A mesma corrupção que existe na política brasileira existe, preste atenção, em todas as políticas do mundo. Só que o Brasil é um elo fraco. Porque necessário é a atenção à corrupção da nossa gente para desviar os desmandos de outros conjuntos políticos mundiais. Por isso que você acredita que lá fora é tudo maravilhoso. Existe uma farsa. Eu vou falar de novo. Farsa global, onde se promete a sustentabilidade e uma economia sólida e uma relação de comércios exteriores palpável, plausível, numa disputa econômica global, onde um diz que é mais rico do que o outro, mas é só para enganar, na falsa ilusão do consumismo. Para que aquele que é mais corrupto cresça e aquele que é corrupto se diminua cada vez mais e se engasgue com a sua própria corrupção, como é aqui nessa nação brasileira. Eu não sou e nunca serei patriota. Nunca. As decepções que eu já passei nessa nação já me mostraram que se eu dobrar o joelho ou o rosto para dizer que eu morro por ela, que eu luto por ela, eu vou estar sendo falso e enganador comigo mesmo. Porque essa terra aqui, essa terra, esse pedaço de continente aqui, é maravilhoso. O Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste, o Sul, o Norte, é maravilhoso. Não tem culpa. Esse continente recebeu o nome Brasil porque foi dado por homens, assim como os Estados Unidos foi dado por homens, Canadá e tantos outros por aí. Tudo é um pedaço de terra só. A água, ela é superficial. Abaixo dela, a terra continua
e emenda todos os continentes numa única carcaça de rocha, pedra e terra. Seja aí os seus minerais, os seus vegetais, seja o que for, tudo é uma coisa só. As pessoas acham que existe um abismo, né, entre a América e a Europa, por causa do oceano. Eles acham que ali a terra está rachada no meio, só existe água. Não. Se você pudesse caminhar, você tocaria seus pés nas rochas, nos resíduos que estão no solo. É tudo uma coisa só. E se falando de Brasil, o que não presta somos nós. É nós. Nós, a nível Brasil, é responsável. A responsabilidade é nossa. Sabe? A responsabilidade é nossa. Nós olhamos para os discursos lindos, nos emocionamos, pintamos a nossa cara, enrolamos a bandeira em nosso corpo para poder sair na rua. As manifestações de 2014, eu estava lá. Eu até apareci na televisão, no Jornal da Alterosa, passando debaixo do viaduto ali do São Francisco, perto do 3º Batalhão do Bombeiro Militar. Eu fui para ver quantos brasileiros eram brasileiros e queriam mudança, e quantos brasileiros foram para cometer algazarra, e quantos brasileiros foram porque não tinha nada para fazer e quis ficar no meio dos outros. Eu fui um que fui para cometer algazarra, para xingar. Tá entendendo? Para fazer bagunça. Eu fui um desses. Eu fiquei tão puto da vida, porque um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui sempre para mais. De 100 mil pessoas, somente 2.500 eram realmente brasileiras. O restante estava porque queria fazer algazarra, eu era um deles. A outra porcentagem, porque não tinha nada para fazer, foi às ruas porque queria aparecer na televisão. A outra porcentagem foi para marginalizar as coisas, quebrar concessionárias, automóveis, semáforos, agredir polícia, não é verdade? E tem aqueles que ficaram em casa porque não queriam se envolver nisso, e eles falavam assim: é uma tremenda perda de tempo, como aquela mocinha lá no YouTube naquela época falou, quando a repórter perguntou para ela: o que está achando da manifestação? A ela: perda de tempo. Aí eu te pergunto, você resolveu alguma coisa de lá para cá? Mudou alguma coisa de lá para cá? Eu fico olhando aí as pessoas que trabalham, né, de carteira assinada, vocês que ficam desatentos, né, fica só assistindo novela, assistindo séries, né, no Netflix, e esquece de realmente saber o que está acontecendo. Deixa para você ver novela, deixa para você ver séries de Netflix, quando você tiver uma maturidade do que está acontecendo no mundo. Que aí a novela, o jornal, as séries, os filmes, vai ser diversão para você, não vai ser necessidade. As propostas de emendas trabalhistas que está a ser votadas vai desgraçar a vida do trabalhador assalariado, aquele que ganha o salário mínimo, aquele que sonha com o 13º no final do ano, aquele que
espera 5 anos de carteira assinada para receber o primeiro PIS. Eles estão querendo acabar com isso. Porque isso vai gerar revolta. A revolta incrementa o crime. O crime traz medo. O medo traz tudo que é negativo para uma pessoa. As pessoas sonham e ficarão sonhando na margem do rio. E enquanto isso está acontecendo, a maioria está assistindo novela, está assistindo séries na Netflix. Procure se informar, mesmo você sabendo que não é capaz de mudar absolutamente nada, porque eu não vou enganar vocês, mas procure saber o que está acontecendo, só para você ficar precavido, para você entender que há a necessidade de você ter um aliado chamado consciência. É o maior aliado, é a consciência. É o que vai te dar estratégia para você sair desse embaraço. Então eu, Carlos Henrique, eu fiquei aborrecido com tanta desgraça e com todo o peso dessa palavra desgraça. Eu fiquei aborrecido por ter visto, testemunhado tanta canalice no cenário político brasileiro. Eu não vou entrar a fundo no cenário político mundial, porque isso aí não compete a nós. Procurem se informar. Talvez, quem sabe, há uma esperança de pelo menos driblar essas coisas ruins que está acontecendo na nossa nação. A minoria pede socorro, critica, fala, tenta lutar, tenta remar e sempre morre na praia. Talvez a morte de ideais dessas pessoas sirva para amenizar por um curto período de tempo essas merdas que estão acontecendo desde sempre nesse pedaço de continente chamado Brasil. É triste. É triste. Você vê pessoas acordando 5 horas da manhã para ir trabalhar, recebendo o seu salário, entregando o seu salário, deixando morrer, né, a esperança, não sabendo elas, né, que aquele ditado que diz que a esperança é a última que morre, quando na verdade a esperança nunca morre, ela vive eternamente. É você que tem que abrir, né, a chama delas, para que ela, né, mostre para você o caminho que você deva seguir. Não fica discutindo política, não fique xingando o seu parente, o seu colega, criticando políticos, exaltando outros no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Não faz isso não. Não vale a pena. Se valesse a pena, eu também faria. Eu também escolheria um lado. Se houvesse retidão e verdade e esperança nesse sentido aí, porque a esperança, ela não pode ser implementada em meios corruptos, como é da nossa nação aqui. Pula fora desse barco. Pula fora. Pula fora. Não discute isso não. Sabe? Não cuida do seu pessoal.
Porque é você que vai te levar por bons caminhos. Você, eu volto aqui a dizer mais uma vez, você, como eu disse várias vezes, eu estou afirmando, o seu próprio milagre. Eu vejo as pessoas em podcasts, né, desse da vida aí, falando da política, xingando, fazendo aqueles discursos, né, que você sente a sinceridade na pessoa em querer que ela enxergue o problema da doença política do nosso país. Aí aqueles que estão assistindo se reveste, né, com a falsa sensação de patriotismo, mas depois que o discurso acaba e a pessoa desliga a TV e vai dormir no outro dia, ela não lembra de mais nada. Se lembrar vai ser quando ela se reunir na roda, né, dos tais escarnecedores para poder falar mal do fulano, do ciclano, do beltrano. Aí o beltrano, o ciclano e o fulano tá comendo caviar, tá bebendo do vinho mais caro, tá usando cartão corporativo, tá viajando de jato executivo para baixo e para cima. E aí você que declara o seu imposto de renda, você que vai na padaria comprar o pão francês, você que está aí com seu empreendimento recheados, né, de impostos sobre a folha de pagamento, é você que banca tudo isso. É você que banca. E tem, né, aquelas pessoas inocentes que são exploradas. Porque a pessoa, quando tem um pouco de inteligência e ela é colocada perto de uma pessoa leiga, ela convence aquela pessoa leiga naquilo que ela quer, né? E aí, rapidinho você forma os como é que eu vou usar o termo aqui engraçado aqui? Você usa eu esqueci o termo que se usa. Mas você usa, né? Vou usar aqui outro termo que não tem nada a ver com o que eu queria dizer, mas você usa o bode expiatório, porque aquele bode lá, ele é inocente, ele é Maria, vai com as outras. Ele se deixa enganar por discursos de YouTube, por pequenos trechos de conversas de senadores, deputados, ministros, vereadores, prefeitos, governadores, né? Você viu o que o governador falou? É um governador daquele que eu queria no meu estado. Tudo mentira, gente. A Federação Estelar me deu prerrogativa hoje para sondar a vida política de todos os políticos do Brasil. Eu respondo por nós. Nenhum deles saiu limpo. Não tem aquele que possa falar assim, esse é limpo. Traz ele para cá. O único. Não existe. Vereador a prefeito, deputado estadual a governador, senador a presidente, ministros a deputados federais, fora os cargos, né, de indicação, fora os cargos de convite. Eu não enxerguei nada que não fosse corrupto que essas pessoas praticam. Até de pessoas que disseram um dia, eu nunca participarei de corrupção. Estão lá, não recebendo dinheiro sujo, mas sendo prevaricadores. Porque sabem que se não fizerem parte do sistema, e se denunciar o sistema, até quem recebe a carta de denúncia são corruptos. Eu vi um monte de processos judiciais que correm sim pela justiça, serão puníveis, né, pelo sistema judiciário, mas foram orquestrados.
A pessoa assume ter uma ficha suja o resto da vida, né? Por consequência de um processo judiciário, mas ela faz aquilo porque ela quer e ela foi paga por aquilo. Então, gente, a única solução é você praticar tudo aquilo que eu ensinei, porque antes de ensinar para vocês, eu ensino para mim mesmo até aqui. Eu vou até compartilhar o PDF que eu pedi para o Murilo fazer. Eu dei para ele essa missão. Eu vou compartilhar o PDF que ele fez com vocês a respeito de um relato meu. Vocês podem passarem para quem vocês quiserem. Esse áudio vocês podem passar para quem vocês quiserem. Então, gente, por favor, abandone o laço político, sabe? Quando você for na urna em 2022 votar, pode digitar o número de qualquer um, porque aquele que for para estar lá vai estar por causa da nova ordem mundial. Não esqueça disso. Vamos supor, eu ouvi e vi uma manobra, e isso não foi na televisão não, foi hoje, sobre o juiz que foi o destaque, né, da Lava Jato, que condenou o ex-presidente aí, cogitar a eleição para 2022. Aí se você perguntar, Carlos, eu votaria nele ou no presidente atual? Tanto faz. Sabe, tanto faz. Aquele que ficar com a faixa no dia da posse é o que foi escolhido pela nova ordem mundial. Esse vai ser exaltado. Carlos, mas e se aquele cabo lá do Corpo de Bombeiro, que é cristão, conseguir eleger? Não interessa. O que subir no palanque para falar, para discursar e para receber a faixa ou para permanecer com ela, se caso for reeleito, será por causa da nova ordem mundial. Eu falei com vocês que os olhos da nova ordem mundial no Brasil é para proibir, existe uma proibição da nova ordem mundial para não implementar disciplinas e rigor na nossa lei, para que a nossa gente, eu ia falar essa palavra povo, que eu odeio, né? Mas para nossa gente se autodestruir. Porque a nova ordem mundial viu que o sistema político, ideológico do brasileiro é fraco e sem sentido. Então por isso que nós estamos nos destruindo e preparando o caminho para que isso seja implantado e nós fiquemos calados. Então, gente, você vai votar porque, entre aspas, é sua obrigação. Já entendeu? Você está num país democrático, mas você é obrigado a votar, né? Então, quando você for lá na urna em 2022, votar pelo presidente atual ou por qualquer outro candidato que você tenha mais feição, porque você gosta, ou porque talvez te dê uma dentadura, uma cesta básica, ou um sabonete, ou porque pregou um falso discurso. Saiba você que quem vai estar lá, ou permanecer, ou se reeleger, ou se eleger, vai ser aquele que já foi escolhido pela nova ordem mundial. Aquela vez que eu brinquei com vocês aqui, porque dinheiro eu tenho, tempo e dinheiro para poder financiar qualquer campanha política minha se eu quisesse, né? Quando aquele dia eu brinquei no áudio falando que se eu endoidasse eu queria ser o presidente do Brasil, aquela brincadeira que eu fiz com vocês aí, da lista de transmissão, eu recebi muitas ligações
de pessoas importantes da política brasileira, que eu não vou falar, mas irão ouvir esse áudio, pedindo para mim, por favor, para nunca me candidatar. Entendeu? E que se eu pudesse divulgar essas gravações, porque eu gravo quando eu sei que é político me ligando, pessoas de agências governamentais ocultas me ligando, eu gravo tudo e eles sabem que eu gravo. Então, gente, eu estou sendo franco com vocês. Quando eu cogitei na brincadeira de patrocinar a minha candidatura pelo projeto de lei, onde não seria obrigado você ser filiado a nenhum partido político para você se candidatar a qualquer cargo político, eu brinquei que eu ia separar uma certa quantia para investir, né, em um horário mais alongado da minha candidatura e por aí vai. O pessoal surtou. Carlos, por favor, nem pensa nisso. Por favor. E já teve aquelas pessoas que disseram para mim, olha, eu ouvi você dizer aí que você quer se candidatar e tal. Cara, seria bom. Mas você sabe como é que funciona, né? Existe a mala preta, a mala branca, brincando comigo. Pessoas importantes, hein? Não passou de uma brincadeira eu dizer que ia me candidatar a ser presidente do Brasil. Foi uma brincadeira, mas que gerou suspense para as pessoas que acompanham os nossos áudios através de escutas, porque essa criptografia não vale de nada. Isso é tudo mentira. Tudo nesse mundo aqui, gente, é um tremendo engano. Por isso eu falo para vocês, não acredite em uma só vírgula que sai da minha boca, porque quando você guardar isso na cabeça e você entender por que eu falo isso sempre, você vai sempre ser esperto. Você vai falar assim, poxa, é um caso a se pensar. Tá entendendo? Porque esse mundo, você pode contar nos dedos quem você pode confiar. Infelizmente. Não deveria ser assim, mas infelizmente. Desde quando houve a corrupção no mundo, através daquela raça réptil que quebrou, contaminou, se deitou com o DNA, né, dos raiazins, de lá para cá tudo vem desmoronando como está até hoje, né? É uma questão de cadeia. É uma montanha engolindo a outra, né? Então, gente, não discutam isso, tá? É a última vez que eu falo dessa questão política, porque as pessoas ficaram horrorizadas com a frouxidão, né, do presidente da República que se submeteu. Tem um nosso colega aqui do WhatsApp aqui, que eu não vou falar o nome dele, tá? Ele estava conversando comigo, ele estava até imaginando ser convocado se caso houvesse aí a interferência, né, dos militares fechando ali o STF, essas coisas assim. Ele estava até vibrando. Eu senti nas letras, né, que ele digitou para mim no WhatsApp, ele vibrando. Até perguntei para ele se ele tinha comprado fardamento. E ele é um militar oficial R2, que é da reserva não remunerada, né? Ele ficou lá no seu tempo no exército, foi dispensado como oficial. Mas ele serviu. CPOR, NPOR, por aí vai. Você está entendendo? Então, gente, tudo isso é uma mentira. Quando se trata de política, é uma mentira. Hoje, infelizmente, já está fazendo o quê? 20 anos, né? Foi em 2001? 20 anos dos atentados nos Estados Unidos, né? 11 de setembro de 2001, né? Em 2011 fez 10 anos, em 2021, 20 anos. Tem vídeos aí na internet das pessoas
dando testemunho, dizendo que aquilo foi montagem, aquilo foi uma farsa que matou muitos norte-americanos, né, estadunidenses, sabe? O sacrifício que eles fizeram com aquelas vidas inocentes para provocar a guerra no Iraque, no Afeganistão. Tá aí na internet que todo mundo vê, o YouTube tá removendo vários vídeos desses, vídeos que eles falam que são conspiracionistas, né? Vou falar abreviado para enrolar a língua. Os aviões bateram? Tudo bem. As pessoas morreram? Sim, inocentes. Como ovelhas levadas aos sacrifícios para um ideal de guerra. Eu falo mesmo. Surgiu aquela notícia verdadeira, é verdade, onde o presidente, né, Vladimir, o presidente russo, ameaçou, né, antes da entrada do Donald Trump, que ia revelar ao mundo documentos que provavam o envolvimento do governo estadunidense aos atentados do dia 11 de setembro. Foi abafado. O governo russo tem esses documentos que poderia expor aos estadunidenses? Tem. Porque o mundo é uma farsa. Seria como se eu entregasse para você uma arma e dissesse para você que eu ia entrar na sua casa à noite e era para você atirar na minha perna. Aí eu te entrego uma arma, pulo na sua casa à noite, você, como combinado, atira na minha perna, eu vou ser medicado, hospitalizado, vai haver um processo, tanto contra mim e contra você, só que nós combinamos isso. Tá entendendo? Você tá entendendo? Tudo é uma farsa. Então eu espero que vocês entendam isso. Estou dizendo isso para vocês porque o que eu vi hoje no nosso cenário brasileiro, porque as coisas do mundo eu já falei para vocês, mas o que eu vi no cenário brasileiro, ó, sinceramente. Então vão vivendo a vida de vocês da maneira que vocês podem viver. Quem trabalha, trabalhe. Procure sempre, gente, por favor, faça bem ao seu próximo. A maior chave de todas as chaves do mundo é você fazer o bem para o seu próximo. Faça isso, que nunca esse planeta aqui vai te deixar na mão. Faça o bem sem esperar a quem. Não acumule riquezas. Não faça isso, porque você não vai precisar disso. Quando você for para cidadelas que estão posicionadas no nosso Sol e em vários planetas do nosso sistema solar, esperando o grande dia, você não vai levar nada. A minha riqueza, ela já é dividida com grandes instituições para atender um grupo maior. Desde 2008, Hospital do Câncer, Hospital da Baleia, Cidade dos Meninos, creche, escolas comunitárias e várias outras coisas, né? Como Médicos Sem Fronteira e por aí vai. Que eu já até mostrei para a maioria de vocês. Faça o bem. De tanto eu fazer o bem e me doar e ensinar vocês a fazer o bem e se doar para o próximo, é isso que vai salvar vocês. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem para dar. Quanto menos você dá, menos você vai ter para você para compartilhar. Porque a lei Asto, a existência viva, o que rege todos nós, é justo. E aquele que faz o bem acumula sobre si tamanha bondade que todos conseguem enxergar a sua glória. Só que aqueles que fazem por interesse, diante dos olhos da lei, se tornam fracos, corruptos e morrem rápido. Então faça de coração, com sinceridade, tudo de bom para o seu próximo. Porque você não vai ficar desamparado em meio a essa desgraça chamada tempestade da mentira do mundo. E assim eu me despeço de vocês, espero que todos vocês entendam essa mensagem. Como eu prometi,
Eu não me estendi e vou finalizar o áudio aqui agora em 50 minutos.